Fala, tripulantes! Seja bem-vindo, é um imenso prazer receber todos vocês aqui. E olha, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber as nossas notificações e seja muito abençoado com o estudo dessa semana. E eu quero falar sobre desconforto. Sabe aquelas situações em que a gente vive, que são ruins, que realmente causa dentro de nós uma insegurança, um medo, um mal-estar e talvez desânimo. E não importa qual área da vida seja, sempre quando a gente está numa situação que a gente está desconfortável, a gente se sente mal. Mas o que eu quero trazer aqui é que talvez você precise entender que em meio ao desconforto, talvez seja o melhor momento para você tomar as decisões que você precisa. E em meio ao desconforto, eu acredito que vai te impulsionar a tomar as maiores decisões da sua vida. Eu não sei você, mas pelo menos eu, em todas as condições, em todas as situações e o que eu tive, em que eu estava em meio ao desconforto, foi quando eu tomei as maiores decisões da minha vida. Porque quando você está numa situação tranquila, que você está sob controle, que você sabe o que está fazendo, como está fazendo e tudo está indo bem, querendo ou não, limita a gente a enxergar algo na frente. Querendo ou não, limita a gente querer buscar algo a mais, fazer algo diferente, ter novas ideias, novas soluções. Só que quando a gente está em meio ao desconforto, aí sim o leque ele abre, a visão da gente clareia, a gente começa a entender que a gente precisa sair daquilo ali de alguma maneira. Então a gente começa dentro de nós buscar alternativas, oportunidades. E aí sim a gente começa a ver além daquilo que a gente estava vendo. E a gente começa a enxergar algo novo na nossa vida. Então significa que em meio ao desconforto a gente enxerga o novo de Deus. Eu aprendi que além daquilo que eu falei, a gente precisa estar rodeado de pessoas que deixam a gente desconfortável naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está vivendo. Porque imagina comigo, se o meu ciclo de amizade, pai, mãe, irmãos, colegas, esposa, colega de trabalho, de igreja, não importa, se tudo que você faz, tudo que você fala, a jeito que você age com as coisas, as decisões que você toma, se todo mundo concorda 100%, significa que você está numa condição favorável e isso basta. Significa que você nunca vai avançar, que você nunca vai ter motivo para pensar diferente, você não vai ter motivo para pensar fora da caixa, porque elas concordam com você plenamente. Ela concorda com você em tudo que você faz. É por isso que a gente precisa ter pessoas que chegam um momento na nossa vida e falam, cara, não está legal dessa maneira. Você precisa fazer diferente. Eu acho que às vezes a maneira que você se comporta, às vezes a maneira que você age, as decisões que você toma, a vida que você está levando, não está legal. Deixar a gente desconfortável para a gente poder ver que a gente precisa melhorar, que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer diferente. E sinceramente, eu não acho que isso é uma falta de respeito. Na verdade, uma pessoa que realmente ela quer o melhor para você, que realmente é uma amiga, um amigo seu, ele tem mais do que o direito, mas também até o dever de realmente chegar e te dar esse toque, falar isso com você, tirar você desse momento de total conforto na sua vida. E uma pessoa que fazia isso muito comigo e faz até hoje, na verdade, mesmo de forma direta ou indiretamente, é minha mãe. Ela sempre me instigava a querer mais, a fazer diferente, a buscar alternativas. E isso fez eu crescer muito. E fez eu realmente ser uma pessoa melhor. E a cada dia eu aprendo com isso. E aqui mora um grande perigo, porque talvez você não aceita que as pessoas chegam para você e falam, ô fulano, não tá legal desse jeito, não é assim que funciona, acho que a gente podia fazer melhor dessa forma. Ou talvez, sabe, dá aquele toque mesmo de amigo. Só que quando ela olha para você e vê que você é uma pessoa que resiste a receber sugestões, resiste a receber opiniões, coloca um muro falando tudo que eu faço está certo, da maneira que eu faço está certo, essa pessoa ela nunca vai ter coragem de verdadeiramente ser o seu amigo ao ponto de falar para você e te dar esse toque. Ou simplesmente você vai estar rodeado de pessoas vendo você indo para o abismo e elas não vão falar nada, porque às vezes ela não tem a ousadia de chegar e falar isso com você. Então por isso que eu acredito que a gente precisa estar rodeado de pessoas que tiram a gente
do desconforto, que realmente fala pra gente que a gente precisa melhorar, que não tá legal, que a gente precisa tomar decisões diferentes na nossa vida. Vários homens de Deus teve que tomar grandes decisões, até radicais, enquanto se encontraram em meio ao desconforto. Veja Davi, ele não era um guerreiro, mas quando ele viu o país dele, Israel, sendo humilhado, ele foi para a luta. Veja Elias, numa condição onde que somente as pessoas estavam olhando, apenas uma pessoa teve que enfrentar mais de 400 profetas de Baal. Veja Eliseu, uma terra abençoada por Deus, mas uma água que era amarga, ele usou aquilo que era improvável para poder transformar aquela água em doce. Então são decisões radicais, são decisões que a gente toma em meio ao desconforto, que faz a gente mudar de vida, que faz verdadeiramente a gente viver algo novo na nossa vida e realmente fazer com que aquilo que Deus quer para a gente se torne realidade. Então o que limita a gente somos nós mesmos, porque a palavra de Deus lá em Marcos 9:23 fala o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Essa palavra que Deus libera sobre nós. Então quando a gente se encontra numa condição difícil, quando a gente se encontra numa condição que a gente está inseguro, basta a gente crer, a gente acreditar que a gente pode sair dessa situação e que a gente pode ver algo novo lá na frente. E aí sim isso vai se tornar realidade. Porque Deus, Ele é simples, Ele reage de acordo com as nossas atitudes, Ele reage de acordo com o que a gente vai agir para poder alguma coisa mudar. É isso que Deus faz. Olha para você ver, a palavra de Deus fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu o afastarei dos seus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então, veja que há uma condição, tudo é condicionado. Aquele que busca, achará. Aquele que entrega o seu caminho, Deus fará. Aquele que bate, a porta se abrirá. Então tudo que a gente realmente buscar, tudo aquilo que a gente fazer, indiferente da condição que a gente estiver vivendo, Deus, Ele vai trabalhar em nosso favor. Deus, Ele vai lutar as nossas lutas. Deus, Ele vai abençoar. Deus, Ele vai curar. Deus, Ele vai agir. Ou melhor dizendo, Deus, Ele vai reagir em nosso favor. Então, entenda que, em meio ao desconforto, a maneira que você age, a maneira que você vai absorver tudo isso e que você vai confrontar a adversidade que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, vai fazer com que você venha sair dessa situação e viver algo diferente. Ou, simplesmente, você vai ficar condicionado naquilo ali pro resto da vida. Tem gente que em meio ao desconforto é como um leão. Ele sai lutando, brigando, e ele vai para cima, ele realmente faz, ele realmente busca oportunidades, ele busca, sabe, coisas diversas para poder sair daquela situação. Ou você pode ser como uma zebra, ficar encolhida, com medo e simplesmente não correr, não fazer mais nada e ser devorada por esse desconforto que você está vivendo. Então, qual dos dois você quer ser? Qual atitude você quer tomar? Eu acredito que seja aquela pessoa que, em meio ao desconforto, você vai tomar as melhores decisões da sua vida. Eu espero que você tenha compreendido o estudo dessa semana e que possa fazer sentido na sua vida, que se você estiver vivendo algum desconforto, que você venha tomar decisões, mas sempre consultando a Deus, sempre com a orientação de Deus, que eu tenho certeza que vai dar certo. Que Deus possa te abençoar e até o próximo estudo. Um grande abraço.